O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afastou nesta segunda-feira a juíza Gabriela Hartz das suas funções. A decisão é baseada em elementos da inspeção extraordinária realizada pelo Conselho Nacional de Justiça nos processos da Lava Jato. A juíza foi responsável pela vara da Operação Lava Jato em Curitiba, depois da saída de Sérgio Moro do cargo. Salomão também decidiu afastar os desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Flores Lens e Loraci Flores de Lima, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além do juiz federal Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela 13ª Vara. A decisão do afastamento deverá ser analisada na sessão de amanhã do CNJ. E antes da gente analisar isso daqui, eu vou trazer um pouquinho de bastidor para vocês de como é que está o clima lá em Curitiba. A decisão do CNJ de afastar os desembargadores do TRF4, enquanto o juiz Eduardo Apio continua na ativa, está provocando revolta no meio jurídico lá no sul do país. Salomão considerou que os desembargadores descumpriram as suas funções ao desrespeitar uma decisão do ministro Dias Toffoli e utilizar as provas da delação da Odebrecht para julgar impedido o juiz Eduardo Apio. Por que ele tomou essa decisão? Porque Toffoli havia declarado essas provas da delação do Odebrecht como imprestáveis, alegando contaminação. Tem uma longa discussão sobre isso. Na época, Apio era o juiz da 13ª Vara de Curitiba e havia decidido soltar Tacla Duran, um lobista envolvido no caso. Já Apio, numa outra história, enfrentava um processo por supostamente gravar o filho de um dos desembargadores do TRF4, esse desembargador ligado ao senador Sérgio Moro. Apio admitiu conduta imprópria, fechou um acordo com o CNJ que arquivou o seu caso e pediu transferência para uma vara previdenciária. Ele segue, portanto, atuando normalmente, recebendo salário. É, como ele gosta mesmo de dizer, um juiz ficha limpa agora. Fontes do meio jurídico em Curitiba reclamam do que eles chamam de disparidade de tratamento, foi o que eu apurei. Procurado, o ministro Luiz Felipe Salomão ainda não se manifestou. A gente vai falar agora um pouquinho com o Pedro Venceslau. Pedro, a decisão do CNJ, do ministro Salomão, de afastar a juíza Gabriela Hartz, ela vem um dia antes desse julgamento todo da correição da 13ª Vara da Lava Jato, um processo que a gente já estava aguardando há algum tempo e que vai mirar aí diretamente Sérgio Moro, que acabou de ser inocentado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas que vai enfrentar em breve o Tribunal Superior Eleitoral e pode ter seu mandato cassado. Boa tarde, Raquel, boa tarde a todos. Esse julgamento acontece, essa decisão acontece no momento em que quem está sendo julgado não é só o Sérgio Moro, é a própria Lava Jato. No caso, a gente não pode esquecer que a juíza Hartz, ela foi a responsável pela ideia de criação de um fundo bilionário de 3,5 bilhões de reais que seriam geridos por uma empresa privada com recursos que eram de multas e indenizações da Petrobras e de outras empresas investigadas pela Lava Jato. Essa iniciativa, na ocasião, foi vetada pelo Alexandre de Moraes, mas era uma ideia que depois foi muito criticada, porque era como se ela tivesse tomado essas decisões apenas para criar um fundo que ninguém sabia direito como seria administrado e como seria utilizado esse dinheiro. Muita gente acredita, os defensores sobretudo de Sérgio Moro, que a questão técnica vai ser o de menos nessa votação, nessa questão da manutenção ou não do mandato dele no TSE. O que vai ser julgado ali pelos ministros e principalmente por Alexandre de Moraes vai ser o papel de Sérgio Moro não como político, mas como juiz. No caso, claro, a questão que está sendo julgada ali é eleitoral, mas também, se ele ficar sem mandato, é como se a história estivesse julgando o Sérgio Moro pelo conjunto da sua obra. Obrigada pela análise, Pedro Venceslau. E olha só, a AJUF
a Associação dos Juízes Federais do Brasil soltou uma nota sobre esse caso, entende que é representativa, né, da magistratura federal brasileira, e ela diz o seguinte: a AJUF vem a público manifestar profunda surpresa com a decisão monocrática do eminente Corregedor Nacional de Justiça, que afastou de suas funções magistrados e magistradas federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da quarta Região, em virtude da atuação em processos vinculados à denominada Operação Lava Jato. A AJUF, então, aí manifestando a sua surpresa, por profunda surpresa, com a decisão do CNJ.